Pet, tatuagem em congressos jovens, parede preta, Instagram engajado, visão celular, tudo em prol de ganhar vidas. Fala, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos falar sobre pragmatismo religioso. Se para o cristão os fins justificam os meios, podemos lançar mão de qualquer estratégia para ganhar vidas ou ter igreja cheia? Se não é inscrito no canal, já se inscreve e simbora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu não sou contra igrejas cheias, não sou contra que o evangelho seja pregado. O que nós precisamos ter é ciência e clareza de que devemos fazer tudo conforme a ordem da palavra de Deus. Não devemos menosprezar e desprezar doutrinas básicas e essenciais da fé cristã e começar a diluir o evangelho e a mensagem em prol de um resultado esperado que muitas vezes não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina e nos instrui a almejar, a esperar. Por que o pragmatismo religioso ele é perigoso? Porque o pragmatismo ele lança a mão de estratégias que justificam o fim. Então, os fins justificam os meios. Então, eu posso lançar mão de qualquer coisa para alcançar o resultado esperado. Então, a pergunta que o pragmático faz é: isso funciona? Então, se a resposta for sim, ele vai lançar mão de tudo que for preciso e necessário para alcançar o objetivo esperado. Mas isso não é o que está na palavra, isso não é o que nos está ordenado e não está também de acordo com toda a trajetória cristã, não está de acordo com toda a tradição apostólica, com tudo que nos foi ensinado, com toda a tradição bimilenar do cristianismo. Antes de ponderar sobre o assunto, falar um pouco, vejamos o que está escrito lá em 2 Timóteo 3, dos versículos 1 a 9. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. O que temos visto atualmente é um padrão, um modelo correto de igrejas, um modelo de sucesso de igrejas, que, segundo muitos que estão na internet aí, líderes, gurus, apóstolos, eles dizem que há um modelo certo para que a igreja possa crescer. E, inclusive, dizendo que igrejas que não crescem numericamente estão com algum problema, elas estão fazendo alguma coisa errada. Como que se esse fosse o objetivo principal das igrejas, crescerem numericamente, com membros engajados e enriquecidos. Esse é o evangelho que tem sido pregado. Eu vou colocar um vídeo agora de um pastor que está oferecendo um curso para pastores aprender a gerir a sua igreja, fazê-las crescer. Uma pergunta para você, pastor. Por que algumas igrejas conseguem expandir mais do que outras se estão debaixo de um mesmo espírito? Eu acredito que igrejas que se adaptam a mudanças culturais sem comprometer a mensagem têm a maior probabilidade de alcançar as pessoas. Muitos pastores e líderes são zelosos com a palavra de Deus a ponto de protegerem tradições humanas de décadas passadas que não dialogam bem com as pessoas dos nossos dias. É claro que o evangelho é o foco, mas o formato de cultuar a Deus e pregar sua palavra vem mudando desde a igreja primitiva e continuará mudando. Na Masterclass 7 marcas de uma igreja que cresce, eu vou falar mais sobre isso e você é o meu convidado. Essa aula será gratuita e online. Eu te espero lá. Nesse vídeo, você vê claramente ele dizer que a igreja que não cresce, ela não cresce devido a, inclusive, zelo de alguns pastores que protegem a igreja de doutrinas ultrapassadas. A religião cristã,
ela é uma religião com tradição, existe um modo de se portar, existe um modo de entender as doutrinas, compreender e viver o cristianismo que nos tornam católicos. Catolicidade é a nossa fé universal, é a fé que nos une à igreja de todos os tempos, desde o nosso pai na fé Abraão, até os próximos cristãos eleitos que serão atraídos à igreja. Existe uma fé que nos une e ela é a catolicidade, ela é a fé universal que em qualquer tempo identificará a igreja de Cristo. Então, nós não podemos aceitar que alguém diga que as doutrinas essenciais da fé cristã, o comportamento essencial do cristão, que nos caracterizam como cristãos, seja atacada por alguns mercadores da fé que dizem que é ultrapassada. Eu não estou falando que é o caso do pastor do Vida, não sei, não o conheço pessoalmente, mas a frase que ele fala é uma frase infeliz, é um uso infeliz, atacar as bases, os pilares do cristianismo em troca de igrejas cheias, em troca de um modelo de sucesso que se estabeleceu, que vai em total desacordo com a Escritura. Nesses ambientes você vai ver um misto de PNL, gestão empresarial, marketing digital, você vai ver estratégias totalmente humanas sendo utilizadas em prol de um resultado esperado, que, como eu já falei anteriormente, igrejas cheias, membros engajados em fazer aquele local crescer, né? E enriquecidos, né? Pessoas ricas, pessoas bem de vida, né? Entre aspas, nesse sentido financeiro, que é o que tem caracterizado muito o protestantismo no Brasil e no mundo também. Então as pessoas têm buscado isso nas igrejas porque é vendido isso. Tornou-se um comércio. E o que se faz ali no culto, no ambiente, dentro daquelas quatro paredes ali, tornou-se um produto para que as pessoas possam entrar e elas desejem voltar, como acontece em qualquer estabelecimento comercial. Isaac, mas dá certo, são estratégias que dão certo, as igrejas estão cheias. Gente, mas será que está dando certo? Se nós formos olhar a vida dos apóstolos, os pais da igreja, eles fracassaram de acordo com a visão mundana, né? Eles perderam a vida. Eles não abraçaram o pragmatismo para poder viver ou fazer a igreja crescer de qualquer modo, de qualquer jeito. Eles enfrentaram o sistema e perderam literalmente suas vidas. Então, aos olhos do mundo, eles fracassaram. Aos olhos dos cristãos de hoje, né? Eu falo cristãos entre aspas porque os verdadeiros cristãos, eles guardam a doutrina cristã, eles guardam tudo que é importante da fé cristã, não aceita diluição, se portam como os bereanos, que inclusive julgaram o que o próprio apóstolo Paulo falava, e foram chamados de nobres pelo evangelista Lucas. Então, aos olhos do mundo, os apóstolos, os pais da igreja, os homens que sofreram, né, nos primeiros séculos, que não se dobraram à cultura da época, não se dobraram ao pragmatismo de fazer a igreja crescer de qualquer modo, de qualquer jeito. Muitas vezes eles poderiam abrir mão de certos comportamentos para poder viver, para poder abraçar a própria vida, para poder abraçar os benefícios que eles teriam, mas eles não fizeram isso. Então, será que nós estamos certos, como estamos fazendo hoje? Será que é correto abrir mão de doutrinas essenciais, de posturas essenciais do cristão, abrir mão do evangelho puro e simples para que tenhamos igrejas cheias? Porque essa é a fórmula do sucesso. Nos primeiros séculos, os cristãos sofreram perseguições, mas a gente tem que entender que não eram perseguições, uma caça aos cristãos o tempo inteiro, eles estavam sendo perseguidos, não. Eles tiveram, nos primeiros séculos, momentos de paz. O problema é quando um cristão era identificado, ele não se dobrava ao sistema. Houve uma época em Roma que era obrigatório que todo cidadão obtivesse um certificado de adorador. Então ele ia uma vez por ano ali no local que ele deveria adorar e ele recebia um certificado de adorador de César. E aí depois que ele saísse dali, ele poderia adorar o Deus que ele quisesse. Então os romanos, eles não tinham nenhum problema com a pessoa adorar a Jesus, desde que ela adorasse a César. Então, por que o cristão era perseguido, o cristão era morto? Porque ele não dobrava a consciência deles a isso. A consciência deles não aceitava que eles, por pragmatismo,
obtivessem um certificado. Quantos hoje não teriam esse certificado? Simplesmente porque só precisava ir lá uma vez no ano, pegar o certificado e andar. Quantos cristãos de hoje, quantos desses milhões de cristãos de hoje, identificados pelo censo, né, teriam coragem de enfrentar a César e não ir buscar o certificado e não se dobrar ao pragmatismo de crescer de qualquer jeito, de ser aceito de qualquer jeito pela sociedade? Quantos hoje fariam isso? Desses milhões que o censo tem identificado. Será que realmente estamos no caminho certo? Será que realmente esse evangelho que tem sido pregado, esse evangelho que tem sido popularmente aí apontado, buscado, igrejas cheias, um culto show, as músicas antropocêntricas, Deus sendo retirado do culto, o culto sendo feito para agradar essencialmente o homem, o culto sendo feito essencialmente para que as pessoas possam chegar e se sentirem bem, confortáveis e querer e desejar retornar? Será que esses cristãos, eles não aceitariam o certificado de César? Será que eles não iriam lá buscar? Será que quando eles fossem parados na rua, eles realmente iriam ter coragem de dizer que só adora a Cristo, somente a Cristo, e que não tinha amor à sua vida? Porque Cristo falou, né? Que aquele que ama a sua vida, ele vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, é isso? Perante o mundo, como os apóstolos perderam a vida deles, como os pais da igreja, os crentes do primeiro século, perderam a vida deles, esses ganhariam a vida, de fato. Por isso, meu amigo, meu conselho que eu te dou é, se você está numa igreja que está vendendo esse evangelho, que esse evangelho que eles pregam é porque você quer ter uma vida melhor. Venha ser cristão porque seu casamento vai mudar, porque seu emprego vai mudar, porque você vai ter bênçãos financeiras, porque você vai viver o sobrenatural, né? Porque esse aqui é o reino de Deus, igrejas que tratam os seus modelos, os seus sistemas como o reino de Deus, que outras estão afastadas, outras igrejas que não fazem como eles fazem, elas não estão entendendo o propósito. Se você está em uma igreja desse tipo, amigo, meu conselho é, caia fora. Caia fora. Não procure uma igreja mais próxima de sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. E aí, qual a sua opinião sobre o assunto? Os fins justificam os meios? Podemos lançar mão de qualquer estratégia para se obter esse resultado de igrejas cheias, membros engajados? Será? Comenta aí abaixo, ative o sininho, já dá seu like, compartilhe esse vídeo também. E até mais.